Amém, igreja? Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Trago um abraço do nosso bispo Abner para essa igreja. É um prazer estar aqui nessa noite, adorando o Senhor juntamente com os irmãos. Eu sou a cantora Rosilene Martins, tenho 2 CDs gravados, pela misericórdia do Senhor. Venho lá de Goiânia, Goiás. Há 9 anos estou aqui no Rio. E, graças a Deus, o Senhor tem abençoado muito a minha vida nessa terra. Louvo ao Senhor por essa cidade todos os dias da minha vida. Amém, irmãos? Amo vocês em Cristo Jesus. Esse hino que eu vou louvar, ele traz por título Juízo Final. É o título do meu CD. E nós sabemos, irmãos, que nós temos um inimigo que nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Mas também temos um advogado, Jesus, que também nos defende de dia e de noite diante de Deus. Mas vai chegar o grande dia do juízo final. E nós sabemos que a igreja não vai participar desse juízo final, porque a Bíblia diz que o nosso julgamento é aqui, para que nós não sejamos condenados com o mundo, Então, esse hino é isso, e que Deus abençoe os irmãos. Pode soltar, irmão. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Aleluias. Recebe, ó Deus, o nosso louvor nesta noite, ó Pai. Aleluias. Aceita, ó Deus, a nossa adoração, Senhor. Aleluias. Existe um Deus verdadeiro, pode crer que sim. O amor que Ele tem por nós é grande sem fim. E todos os seres do universo vivem sua luz. E os sonhos a realizarmos, Ele é quem conduz. Mas o homem finge não entender e nem pensa em agradecer. Segue ferindo e matando, não quer nem saber. Desconhecem que somos irmãos, filhos de nosso Senhor, mergulhando no mar de maldade, esquecendo o amor. Mas, na hora em que Jeová ordenar, o dia em que Jesus vai voltar, para os seus filhos levar pra com Ele morar, então o céu também se abrirá, nas nuvens Jesus chegará. Está chegado o momento do juízo final. O mundo então lembrará do amor que Jesus ensinou. Mas você não quis saber, só o mal praticou. Perdão não adianta pedir, por Jesus, meu Deus, me salva. Estarás condenado à morte do corpo e da alma. Oh, irmão, será um dia de grande alegria para muitos, mas de grande tristeza também para outros que não quiseram aceitar o Senhor e entender a mensagem da cruz. Aleluia, Jesus. Mas, na hora em que Jeová ordenar, o dia em que Jesus vai voltar, para os seus filhos levar pra com Ele morar, então o céu também se abrirá, nas nuvens Jesus chegará. Está chegado o momento do juízo final. O mundo então lembrará do amor que Jesus ensinou. Mas você não quis saber, só o mal praticou. Perdão não adianta pedir, por Jesus, meu Deus, me salva. Estarás condenado à morte do corpo e da alma.
Perdão não adianta pedir. Por Jesus, meu Deus, me salva. Estarás condenado à morte do corpo e da alma. Estarás condenado à morte do corpo e da alma. E da alma estarás condenado à morte do corpo e da alma. Irmãos, esse hino está no YouTube. Você coloca lá Juízo Final, Roselene Martins, você vai poder ouvir essa canção lá no YouTube. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe. É o Madel também louvando o Senhor esta noite, amém? O Madel vai estar louvando o Senhor. Glória a Jesus. Irmão, também não posso esquecer, irmão, que o nosso evangelista Eliade está acompanhando a sua esposa, irmã Yasmin. Que Deus abençoe. Seja muito bem-vindo, tá, meu irmão? Em nome de Jesus. A Madel cumprimenta a igreja com a paz do Senhor.
Adore o Senhor, você é filho de Deus. Você não precisa ter medo mais, porque Jesus Cristo te libertou. Aleluia. Glória a Jesus. E nós iremos nessa noite também orar, agradecer a Deus, entregar nas mãos do Senhor, preletor da noite, evangelista Eliarte Galdino, aqui da Assembleia de Deus da Ilha. E vamos nos colocar de pé, vou pedir ao pastor Francisco, está orando, entregando nas mãos do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus para a igreja, amém? Vamos fazer uma coisa nova? Então vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, Pai bondoso, Pai maravilhoso e justo, Deus Todo-Poderoso, aqui está o teu servo, Pai, que vai ministrar a tua palavra nesta noite. Pai amado, Pai querido, com certeza, Pai, já está tudo no seu coração, porque ele já se preparou e o Senhor preparou ele também. E nós viemos, Pai, de coração aberto, com os ouvidos, Pai, bem atentos, para ouvir a oração, meu Deus e meu Pai, que está sendo agora impetrada, Pai amado, Pai querido, para que nós possamos sair daqui verdadeiramente cheio da unção, do poder e da graça, por mais uma primavera desta igreja. Meu Deus e meu Pai, continua abençoando, continua fortalecendo, dá a vitória para o teu servo nesta noite, Pai, com a tua palavra, Pai, nós vamos sair daqui regozijando. Pai, usa ele, Pai, de uma forma especial, como nunca foi usado, no nome de Jesus. Faça o teu nome grande, é o que nós como igreja te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. E toda a igreja que crê, diga, glória a Deus. Aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem já sentiu a presença do Eterno nesta casa? Eu sinto a presença dele aqui, queridos. É uma honra inenarrável estarmos aqui mais uma noite de festividade desta igreja para ministrarmos a santa, poderosa e expressiva palavra de Deus. Localize na sua Bíblia Romanos capítulo 8. Dá lugar aí, Vaz, deixa Deus te usar. Romanos capítulo 8. Vamos ler do verso 31 ao verso 39. É onde está localizado o tema desta festa. Romanos capítulo 8, versos 31 e 39. Glória a Deus. Do 31 ao 39. Quero agradecer ao nosso amigo, pastor José Maria Noia, irmã Luciana. Obrigado, viu, pastor, uma vez mais pela confiança. Já tem alguns anos que nós ministramos aqui em festividades, jovens, adolescentes, festa da igreja, e nós glorificamos ao Senhor pela vida dos irmãos. Sempre me sinto feliz de estar aqui. Os irmãos já conhecem a mulher mais linda do planeta, né? Minha digníssima esposa. Faz assim, amor. De repente tem alguém que não te conhece, é aquela dali, linda que está ali, viu? Hoje está comigo também o meu pai, eu louvo a Deus pela vida dele. Eu falei, pai, vamos comigo lá no Leblon? Ele disse, tá bom, meu filho, eu vou. Estava saindo do trabalho correndo e veio. Eu glorifico a Deus também pela companhia do meu pai. Quem achou o texto, diga graças a Deus. Está escrito assim: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Verso 35, toda a igreja. 1, 2, 3. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome,
ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Toma o teu assento exaltando e bendizendo ao Eterno. Capítulo 8 da carta aos Romanos, logo no primeiro versículo, infere que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Logo, a ideia que gravita em torno do capítulo 8 da carta aos Romanos evoca a ideia de um tribunal, pois ele começa a falar a palavra condenação. O cenário que Paulo está descrevendo, não só no capítulo 8, mas em toda a carta aos Romanos, é um cenário forense, ou seja, é um cenário jurídico, pois palavras como lei, condenação, acusação, intercessão, justificação estão presentes de forma acentuada dentro do texto. Logo, todo o contexto da carta aos Romanos vai gravitar em cima do texto justificação pela fé. Esta carta é uma das cartas que tornou a igreja diferenciada. Esta carta aos Romanos, junto com a carta de Gálatas, é a carta que vai diferenciar completamente judaísmo de cristianismo. Porque quando o Senhor Jesus veio à face da terra, ele se revela dentro de um contexto judaico. Ele fala para judeus, o ministério de Jesus, os 33 anos e meio do ministério de Cristo, estava localizado dentro ali da região Galileia, Jerusalém, Cafarnaum, aquela região ali do Oriente Médio. Só que agora Deus vai levantar o apóstolo dos gentios, que era um homem de 3 mundos, grego, romano e judaico. E há também o contexto siríaco, porque Paulo começa a pregar o evangelho. Quando Paulo se converte, Paulo era fariseu, criado aos pés do doutor Gamaliel. Paulo não é criado como cristão, ele foi criado dentro do judaísmo em Jerusalém, mas após a sua conversão, ele não poderia ficar dentro de Jerusalém. Por quê? Porque a pregação que Paulo recebe, a revelação que Paulo recebe, e na carta aos Gálatas, ele vai dizer que a revelação que Deus o confiou não foi entregue por homens. Ele vai trazer algo extraordinário dentro do contexto do cristianismo. E que algo é esse? Justificação pela fé. Vai quebrar toda a ideia de judaísmo. Por que vai quebrar toda a ideia de judaísmo? Porque a ideia de justificação dentro do judaísmo está intrinsecamente relacionada à questão de obedecer às práticas ritualísticas da lei. E o contexto que vai se acentuar dentro da carta aos Gálatas é um contexto de antagonismo. Você vai começar lendo a carta aos Gálatas e perceber que Paulo está sendo profundamente atacado por um grupo chamado judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram aqueles crentes que se converteram ao Senhor Jesus, mas ainda continuavam seguindo as práticas e preceitos da lei. E defendiam que para o homem ser justificado, ele deveria guardar a circuncisão, guardar o sábado, praticar as leis dietéticas judaicas, como não comer carne de porco e outras coisas mais. E o apóstolo Paulo, debaixo de uma revelação extraordinária, vai dizer que para ser crente você não precisa primeiro se tornar judeu. Ou seja, para servir ao Senhor Jesus você não precisa estar amarrado nas leis dietéticas judaicas. Você não precisa fazer a circuncisão, você não precisa guardar o sábado, porque a justificação ela acontece pela fé. Quem entende esta palavra adora o nome do Eterno.
Esse é o contexto da carta aos Gálatas. A carta aos Romanos é considerada a epístola maior do apóstolo Paulo, mais profunda e mais teológica do apóstolo Paulo, porque aqui ele vai continuar desenvolvendo um assunto que ele começou na carta aos Gálatas. E eu gosto do capítulo 8, que ele começa dizendo: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que Paulo está dizendo aqui? Que se Deus entrou na tua defesa, não existe ninguém capaz de parar aquilo que Ele projetou para a tua vida. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Paulo está dizendo: se Deus advogou a tua causa, quem ousará se colocar de frente de ti como advogado de acusação? Não pode. Porque o justo juiz entrou na frente e disse: eu comprei pelo meu sangue. Quem pode adorar o Senhor Jesus por esta palavra? Paulo continua dentro do contexto dizendo: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ou seja, quem ousará se apresentar como advogado de acusação contra eles? E uma vez que o próprio Deus, o justo juiz, declarou a sua absolvição, ninguém poderá se colocar de frente de você. Em outras palavras, nada e nem ninguém pode colocar-se entre o amor de Deus e você. Nada e nem ninguém pode te separar desse amor que foi demonstrado há 2000 anos atrás na cruz do Calvário, quando Cristo desceu à terra e pagou o preço pela nossa eterna redenção. Aí eu gosto da expressão que o apóstolo Paulo vai usar, dizendo: é Deus quem o justifica. Uma vez que só Deus tem poder de condenar o homem, se é Ele quem te justifica, o martelo está batido. A expressão grega que aparece aqui é Deus quem te justifica, é theos roi dikaion. A palavra justificação no grego aqui é dikaion, que traz a ideia de declarar justo. Dikaion traz a ideia de reconhecer você como justo. Dikaion traz a ideia de anular a dívida, cancelar a dívida que era contra você nas suas ordenanças. A palavra justificação dikaion traz a ideia de desculpar. A palavra dikaion, justificar, usada por Paulo aqui, traz a ideia de dar anistia. Em outras palavras, traz a ideia de dar absolvição. Oh, aleluia! Sabe por que você tem liberdade de entrar nesta noite dentro desta casa e adorar o único que é digno de ser adorado? Porque há 2000 anos atrás alguém se esvaziou da sua glória, penetrou na temporalidade, pisou a terra que ninguém poderia fazer, se esvaziando da sua glória e morrendo na cruz do Calvário para pagar o preço pela nossa eterna redenção. O contexto de Romanos capítulo 8 é um contexto forense, é um contexto jurídico. Quando você lê todo o capítulo da carta aos Romanos, capítulo 8, estão lá visivelmente as palavras que eu falei aqui. Perceba um detalhe muito importante. Eliardo, você está dizendo então que a partir do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário está tudo liberado? É aí que você se engana. Porque eu não posso chegar aqui onde eu li sem antes começar no primeiro capítulo, nos primeiros versículos. E é aqui onde o negócio aperta. E essa tarde eu estava dentro do meu quarto falando com o Eterno, e Deus disse: você vai falar e eu vou entregar. Porque é muito fácil a gente falar que quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, isolar só esse versículo. É muito fácil a gente dizer: quem nos separará do amor de Deus, e esquecer do resto do texto. Quando a gente fala de Bíblia Sagrada, a gente está falando de texto, e a palavra texto significa aquilo que foi tecido junto. Não existe nada solto na Bíblia. Há um amarrado de ideia, há um amarrado de pensamento aqui, e a gente vai começar a destrinchar algumas coisas aqui. Quem quer ouvir diz amém. Então vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 1, deixa a sua Bíblia aberta aí. Vamos ler comigo?
Se você tiver com a Ara, vai estar só a primeira parte do versículo 1. Ara, revista, Almeida atualizada. Se você tiver com a Arca, Almeida, revista e corrigida, vai ter as duas partes. Olha o que está escrito. Portanto agora, versículo conhecidíssimo da Bíblia. Vamos ler comigo? Portanto agora. Vírgula. É aí. Sabe por quê, pastor? Porque tem gente que está pegando a graça, pastor Marcos Almeida, usando como pretexto para pintar o 7. Só pega uma primeira parte do versículo e diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esquece da parte B, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Anara calabara warashuri andere manara calabara shuri andaras. Há um mês atrás, mais ou menos no início do mês de julho, alguém me mandou um áudio de uma pessoa muito famosa dentro do cenário gospel, do cenário evangélico, dizendo: eu pequei, eu aprontei, eu fiz uma série de coisas e todas as vezes que eu peco, eu dou glória a Deus porque eu conheço a graça. A gente está falando de fuleiragem pesada, irmão. E quando eu lembro da graça, minha consciência não pesa mais. Quem foi que disse que a graça é passe livre para viver uma vida de libertinagem? A gente precisa entender que a graça que nos salva é a mesma graça que nos liberta. Paulo já começa no primeiro capítulo para não deixar dúvidas. Ele aperta o parafuso logo no início. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Leia comigo. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí ele vai falar da lei do Espírito. Ou seja, nós não estamos mais subordinados à lei de Moisés. Porque, como eu sempre digo, a lei serviu de aio. O que era um aio no grego? Pedagogo, tutor, orientador. A lei serviu como orientador para nos conduzir a um norte perfeito, que é Cristo. Então a lei, ela encontra a sua plenitude e finalidade em Cristo. Romanos 10:4. Porque Cristo é o fim da lei. A expressão grega fim da lei ali é telos carnomos Cristo. Fim ali é telos, que traz a ideia de finalidade. Ele está dizendo que Cristo é a finalidade da lei. Ou seja, que todo escrito veterotestamentário convergia para um único norte, é o Senhor Jesus. Mas só o Senhor pode nos levar à presença do Pai eterno. Paulo vai falar em Romanos 8, vai fazer um contraste da lei do Espírito e da lei de Moisés. Olha o que ele diz. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou de quê, gente? Da lei do pecado e da morte. Então não existe compatibilidade de uma vida de pecado com graça. Não tem. Não tem. Não adianta querer usar texto para ficar inventando. Não tem. Não pega a graça para tentar distorcer, não. Isso aqui é Bíblia, querido, é palavra de Deus. Olha o que ele diz. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, ou seja, na natureza humana, pelo pecado condenou o pecado na carne. Sabe por que Paulo está dizendo isso aqui? Porque diante da lei ninguém seria justificado, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Logo na terra não existia nenhum mortal capaz de cumprir a lei em toda a sua essência. E como na terra não existia mortal capaz de pisar essa terra para cumprir a lei, o Filho de Deus na eternidade se esvaziou da sua glória, penetrou a temporalidade para cumprir aquilo que nenhum mortal conseguiu cumprir. Eu não vim abrogar a lei. Eu não vim abrogar a lei, eu não vim cancelar, anular, mas eu vim cumprir. E Cristo foi o único que cumpriu, porque nele não se achou pecado. E como
como nele não se acha pecado, ele é o único que tem poder de justificar-nos. Oh, glória a Deus. Aí Paulo continua dissertando: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Se eu pudesse, eu acrescentaria aqui: ainda fica querendo arrumar desculpa bíblica para justificar a fuleiragem. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Aí Paulo continua dizendo: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Andai em espírito, carta aos Gálatas, e não cumprireis as concupiscências da carne. Quem vive em espírito sepulta a carne. Mas tem uma geração por aí que vive querendo pegar a graça e distorcer ela. Olha o que o apóstolo Paulo, 2 capítulos anterior, Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2, ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Porque é o que estão dizendo aí. Aí ele responde: de modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? O que é regeneração, gente? O que é regeneração? É a morte do velho homem e o nascimento do novo homem. Quando a gente nasceu de novo, quando a presença e vida do Espírito Santo de Deus está em nós, qualquer coisinha que a gente faça, o Espírito já começa a dizer: está errado, vai lá e conserta. Você discutiu com o seu parente, Deus fala: vai lá e conserta. Sabe qual é a diferença da dispensação da lei e da graça? É porque a lei diz: isso pode, isso não pode. A lei restringia as ações, a graça transforma a natureza. É impossível ser impactado por essa graça e não sofrer uma mudança. Eliade, pelo que você está dizendo aí, então a gente é justificado pelas obras. É a teologia que você está pregando aí. Não. Há uma confusão que é feita. Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Está escrito o quê? Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Salvação não é um ato que parte do homem para Deus, é um ato que parte de Deus para o homem. Estava Deus em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. A salvação é um ato que parte dele para nós e não de nós para ele. Mas uma vez que somos impactados por esta graça, por esta presença, por esta revelação, por esse evangelho, é impossível receber esse impacto e continuar vivendo como se não houvesse um dia de prestação de contas. Eu falei Efésios 2, 8 e 9, mas tem o 10, porque somos criaturas suas. Deixa eu ler aqui para eu não cometer um erro. Efésios, abra rapidinho aí, quem já abriu aí diz graças a Deus. Então, deixa eu achar aqui porque eu citei de cabeça. Efésios 2, 10, vamos lá. Vamos do 8, olha o que está escrito. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvação não é fruto dos méritos humanos, é exclusivamente mérito de Cristo. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O versículo 10 amarra a linha de raciocínio. Nós não praticamos obras para sermos salvos, mas uma vez que fomos impactados por essa graça, por essa salvação, a gente pratica obras de justiça para louvor, honra e glória do nome do Senhor, porque é impossível provar essa graça e não ser impactado pela presença inefável do Espírito Santo. Gente, isso é muito forte.
Deixa eu te revelar algo aqui, que não foi eu que inventei, foi Jesus quem disse. Dá para jogar aí na tela Mateus 13, 47 a 50. Mateus 13, versículo 47 a 50. Joga aí na tela para mim que eu vou ler para não perdermos tempo. Jesus conta uma parábola. O reino de Deus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe toda espécie de peixe. Recolhe peixe de toda espécie. E quando já está cheia, os pecadores arrastam para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam no mar. Sabe o que está aqui? Jesus está dizendo: a graça abriu a porta para todo mundo, foi lançada a oportunidade para todo mundo, mas para estar dentro do reino tem um padrão. Se você observar o que Jesus disse em Mateus capítulo 22, do verso 1 ao 14, ele vai dizer que o reino de Deus é semelhante a um rei que celebrou as bodas para o seu filho, e então enviou seus servos a chamar convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. A Bíblia diz que eles desdenharam. Aí Jesus disse que uns foram para o campo, outros para os seus negócios, e outros mataram os servos. Além de desdenharem o convite, mataram os servos do rei. E como consequência, Jesus contando a parábola diz que o rei se encolerizou e queimou a cidade. Isso aqui é uma inferência direta à cidade de Jerusalém. Eu vim para o meu povo, para os meus, mas eles não me receberam. Todos quanto me receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus vem para o povo judeu, mas eles rejeitaram o convite, mataram os profetas. Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha junta os seus pintinhos. Aí o que Jesus diz? Que o convite foi aberto a todos. E eu gosto, porque Jesus ele tem uma precisão cirúrgica naquilo que ele quer comunicar. Ele é pedagógico naquilo que ele quer comunicar. Ele diz: o convite foi aberto a todos. E ele enfatiza bons e maus. Abriu para todo mundo. O rei chegou, mandou chamar convidados específicos. Esses convidados, os judeus, desdenharam do convite. Uns foram para o campo, outros para o trabalho. Mataram alguns dos servos. Ele disse: ah é? Então vamos queimar a cidade dele. Anos 70 depois de Cristo, Jerusalém cai pelas mãos do general romano Tito, filho de Vespasiano. E o convite da graça é aberto a todos. Só que a Bíblia diz que entrou um homem dentro das bodas e não estava vestido adequadamente com vestes nupciais. E o rei andando olhou e disse: quem te permitiu entrar aqui desse jeito? Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Sabe o que isso significa? Que a porta da graça está aberta e o convite é feito a todos, mas para entrar nas bodas tem que ter um padrão. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Voltando para Romanos capítulo 8, é Deus quem o justifica. Justificação é um ato que parte de Deus, irmão, não tem para onde fugir. Nós só somos justos. O texto de Caion aqui revela a ideia de declarar justo. Nós fomos declarados justos não por causa da nossa justiça, mas porque a justiça de Cristo foi imputada a nós. Só que isso não nos dá autonomia para vivermos de qualquer maneira. Paulo diz uma coisa muito forte aos Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Ou seja, não estamos mais debaixo de rudimentos da lei. Não estamos mais engessados. A lei do pode, isso não pode, isso não deve, não. Hoje nós temos o Espírito que habita dentro de nós e nos revela aquilo que queremos saber. Não estou falando de mim só, estou falando de vocês. Qualquer coisinha que você faça, o Espírito Santo de Deus, que não agrada a ele, ele vai te incomodar, vai dizer: filhão, vamos voltar para a oração, vamos voltar para o jejum. Só que tem crente que está tão ruim igual Saul, irmão.
que Deus já não fala mais com ele nem por urim, nem por tumim, nem por sonho, nem por profeta. Aí fica igual um louco correndo de lá para cá, não tem mais raiz, buscando resposta. Deus se esqueceu de mim. Foi não. Foi ele que se esqueceu de Deus. Arabai, Joreman, Dorerés. Eliade, hoje você veio com uma marreta pesada. Eu não gosto de pregar mensagem assim não, irmão, mas Deus gritou comigo hoje à tarde. Agora eu tenho uma palavra do Eterno para liberar dentro desta casa nesta noite. Eu não vim falar para perfeitos. Não vim. Mas vim falar para justificados. Quem entende isso, levanta a mão e adora o Eterno. Sabe qual a diferença do justificado para o carnal? É que o justificado ele tem sensibilidade à voz do Espírito. O carnal não. Deus fala com ele, ele fica inventando desculpa igual Saul. Aí quer dar desculpa para tudo. E como ninguém escuta ele, ele vai para o Facebook. Porque o Facebook deu voz para muita gente. Aí manda seta direta, indireta para o líder. Manda indireta para fulano. Tranca a porta do quarto e vai chorar no altar. Não aceita a dica de ninguém, não aceita conselho de ninguém. Estão me perseguindo. Será que estão, irmão? Ai, Jorebalabarassuri andarás. Eu vou trazer um exemplo de quem é da época da lei ainda. Gente, eu gosto muito desse personagem, Davi, porque ele é um cara da lei que viveu muita graça. Quer ver um exemplo? Saul, eu não mandei você entrar na terra dos amalequitas e matar todo mundo? Você trouxe o rei vivo e eu estou ouvindo uns berros de cabra, de bode aí. Aí o que ele vai dizer? Ah, foi o povo que falou. Ele sempre transfere a responsabilidade para o povo, para alguém. Ele não mata no peito e diz, não, eu errei, eu preciso melhorar. Tá certo. Ele está sempre transferindo a responsabilidade para terceiros. E Deus está só vendo. Tem gente que está vivendo e acha que ele tem a seguinte ideia. Ele acha que não vai existir um dia de prestação de contas. Só que a mesma coisa que Deus disse lá para Belsazar na Babilônia, eu falo aqui. Pesado fostes e achado em falta. Todos os dias estamos sendo pesados na balança de Deus. E eu não estou aqui hoje pregando como um fariseu não, irmão. Eu estou falando da graça. Só que a graça não é para gente sem vergonha não. Saul está sempre inventando uma ideia. Deus falou, não sacrifica, espera o profeta chegar. Ele vai lá e sacrifica. Sabe por que eu gosto de Davi? O menininho de trás das malhadas das ovelhas, o filho de Jessé, o esquecido do pai. Quando Deus botou ele no trono e ele vacilou, e vacilou feio. Deus toma Natan, conta uma historinha para ele. E vai dizer, um homem tinha uma ovelhinha, pobrezinho do coitado. E aí recebeu, um rico tinha um monte de ovelhas. E aí o rico recebe uma visita. E Natan dizendo, pedagógico, cirúrgico naquilo que ele quer comunicar. Só que o que ocorre? Ao invés do ricão lá cheio de ovelha pegar a ovelhinha dele e matar e fazer um guisado, servir para o camarada, o que ele faz? Ele vai na do cara que só tinha um e pegou. Davi era um homem justo. Era um homem justo. E quando ele comete uma injustiça, Deus vai confrontar, porque Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. E sabe onde que Deus vai confrontar Davi? Na sua justiça. Davi na hora levanta irado e diz, vai morrer. Fala o nome do atribulado. Deixa eu conjecturar, Natan olhando para ele. Eu digo? É para falar? Fala! Ele tem que morrer, esse cara, ele merece morrer. Posso falar? Pode. Então, Davizão, tu achou que ia ficar por baixo do pano, né? Deus está falando é para tu, cara.
Tá pensando que ele fez igual Saul? Mas foi fulano. Na hora que falou, é tu. Aí Natan, cheio do Espírito Santo, eu sou Deus que te tirei de trás das malhadas das ovelhas. Tu não eras ninguém, eu te tirei de lá e coloquei como chefe do meu povo. E é assim que você retribui, Davi. Não durma esta noite sem ler o Salmo 32 e o Salmo 51 na sua casa. Sabe o que eu sou apaixonado por esse Davizão aqui? Porque na mesma hora ele se despiu da sua pompa de rei. Na hora o filme passou na cabeça tantas perseguições de Saul. Quantas vezes Saul me perseguiu, eu já deveria estar morto, mas Deus me livrou e me colocou no trono. Davi é alguém que sabia que a presença do Espírito da graça é maior do que qualquer trono, coroa e prestígio do povo. No Salmo 51 ele vai dizer: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito. Quando Davi diz assim, não me lances fora da tua presença, deixa eu conjecturar, eu imagino ele olhando Saul e dizendo, porque o texto diz que o Espírito se retirou de Saul e entrou em Davi. Ele disse, eu só cheguei aqui porque o Espírito está sobre mim. O segredo nunca foi eu, sempre foi ele. Fama, passa, pastor Marcos. Aplausos, tudo isso passa. Reconhecimento humano, tudo isso passa. Agora a presença inefável do Espírito Santo, quando passar, está tudo acabado. Voltando para Romanos capítulo 8. Pela lei, Davi tinha que ser apedrejado e morto. Mas não foi. Embora o sacrifício de Cristo ainda não tivesse acontecido, mas ele era um homem que se quebrantou, reconheceu a sua falha, os seus pecados. Deus está liberando uma palavra para alguém dentro desta casa. Hoje é noite de livramento. Deus está liberando uma palavra para alguém dentro desta casa. Você não veio aqui porque todo mundo marcou de estar aqui. Deus te trouxe para dizer, a medida está enchendo. E a gente só pode falar. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Gente, em contrapartida também tem outro lado, que é um lado muito ruim, que é o lado do fariseu, que acha que todo mundo está errado e ele está certo. E ele é o justão. Tem esse lado também. E eu lamento informar, mas Jesus bateu mais neles do que nos outros. Sabe por quê? Porque quando Deus se relaciona conosco, Ele gosta de uma coisa chamada sinceridade. Sabe o que é sinceridade? A palavra sinceridade significa sem cera, sem máscara de cera. Deus, eu sou esse cara aqui, eu sou essa pessoa aqui. Me coloco no teu altar, me cobre debaixo do teu poderoso sangue. Branquei as minhas vestes no sangue do Cordeiro. Oh, essa noite é uma presença inefável do Espírito da graça dentro desta casa para dizer, é Deus quem o justifica. Se houver arrependimento, tem justificação. Ah, como eu sinto a presença dele aqui nesta noite. Eu gosto
gosto de uma palavra que Martinho Lutero, o grande reformador alemão, dizia sobre justificação. Ele dava um exemplo. Sabe o que é justificação? A justificação, ela serve como um guarda-chuva. Quando Deus olha da eternidade para a terra, ao invés de ele olhar as tuas falhas, ao invés de ele olhar você, ele enxerga a justiça de Cristo que foi imputada na tua vida. Mas essa justiça só é imputada quando a gente anda no Espírito. E quando a gente anda no Espírito, gente, a gente não dá vazão às coisas da carne não, viu? Quando a gente anda no Espírito, a gente experimenta coisas extraordinárias da parte de Deus. É nos mínimos detalhes. Até quando tu vai falar mal de alguém, ó, aquele irmão ali, o Espírito Santo diz: cala a boca, para de falar, tá falando demais. Falou demais. Ele está sempre nos corrigindo, não é acusando, é corrigindo. Tem gente, pastor José Maria Noia, que está refém de pecado, que vem para a igreja e não sente mais a presença de Deus, porque cometeu algo lá atrás, não confessou, está amarrado, está encarcerado, há uma algema, há uma cadeia na mente dele, ele não consegue sair daquilo. Eu vim aqui nesta noite, debaixo de uma autoridade do céu, dizer a justificação. Mas para ver justificação, a Bíblia diz que os que encobrem as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessam e deixam alcança misericórdia. Tem misericórdia. Tem misericórdia para a tua vida. Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe o que isso significa? Que o jugo de Jesus não é pesado igual dos escribas e fariseus, que botavam um peso muito grande no povo. Eles coavam um mosquito e engoliam um camelo, Jesus disse. Era um jugo muito pesado, de Jesus era suave. Só que eu duvido Jesus passar na vida de um dos piores pecadores que fosse não mudar a vida dele. Pastor Zé Maria, quer ver algo que me deixa irritado? É quando alguém cai na mídia ou acontece alguma coisa e as pessoas vão lá e falam: quem não tem pecado que atira a primeira pedra. E usa isso como uma doutrina. A hermenêutica diz que texto sem contexto é pretexto para heresia, querido. Sabe por que Jesus disse: quem não tem pecado atira a primeira pedra? Porque quem queria matar a mulher era pior que ela. Isso está na Bíblia, ele arditar. Jesus disse: vocês são como sepulcros caiados, por fora é tudo bonitinho, mas por dentro estão tudo podre, cheiro de carniça. Estão só esperando um na bola da vez para matar. Só que eu tenho uma palavra do Eterno aqui: tem livramento, tem justificação, mas quando tiver arrependimento. Se houver arrependimento, se prepara para começar a experimentar coisas extraordinárias da parte do Eterno para a tua vida. Escute aqui: em mim não haveria justiça para eu me salvar. Em mim não haveria justiça para eu me salvar. Eu só vou me salvar porque alguém mais justo que eu pisou há 2000 anos nessa terra para pagar o preço pela minha eterna redenção. Mas isso não significa que está pago, está consumado e agora a gente pode viver de qualquer maneira. Que não é assim. Não funciona assim. É Deus quem o justifica. Através da obra de Cristo na cruz do Calvário. Pastor José Maria Noia,
Eu tenho um canal no YouTube, e lá eu dou aulas de grego, de hebraico, dou reflexões teológicas, boto pregação, essa daqui possivelmente deve entrar lá. E aí, essa semana ainda, deve ter sido na quinta-feira, um rapaz ligou para mim, entrou em contato comigo, e veio me fazer uma pergunta. Está surgindo um movimento dentro do nosso meio protestante, de linha pentecostal, pastor Marcos Almeida. Crentes pentecostais da Assembleia de Deus dizendo que Jesus não é Deus. 2 jovens essa semana entraram em contato comigo. Eliardi, me explica isso aí. Eu vou postar na quinta-feira um vídeo no meu canal, porque eles desfiguraram completamente. Eles vieram me perguntar que alguém ensinou para eles que o Espírito Santo não era Deus, mas uma força ou um vento. Existe uma seita que todo mundo conhece, eu não vou falar o nome pela transmissão ao vivo, que é questão de processo, mas que prega que o Espírito Santo não é Deus, é uma força ou um vento. E eu vou colocar, não é uma pessoa também. Quinta-feira entra um vídeo lá no canal, eu mostrando biblicamente todas as características do Espírito Santo como uma pessoa. Eu tenho um vídeo chamado Jesus é indiscutivelmente Deus. Eu trago toda a construção teológica das seitas e heresias que surgiram nos primeiros séculos do cristianismo, tentando desconfigurar a divindade de Cristo, dizendo que Jesus não era pré-existente, mas foi criado por Deus, dizendo que Jesus não era Deus. Ora, como assim? 740 anos antes de Cristo, o profeta Isaías diz: e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Como é que é? Deus forte, Pai da eternidade. Se diz que Ele é Pai da eternidade, é porque Ele precede a eternidade. Ele é antes da eternidade, Ele não foi criado por ninguém, Ele é Deus. Como assim não é Deus? João capítulo 1, em arrei rologos, cai rologos, em proston theon. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Se desconstrói isso, acaba com tudo, desce tudo de ladeira, não tem justificação, não tem nada. Quando Paulo diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, ele está falando de sentimento de humildade que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ou seja, na mesma essência, não era menor, porque tem gente que acha que o Pai é o maior, o Filho é o menor, o Espírito Santo é o mais fraquinho de todos. Não, é um só Deus subsistindo em 3 pessoas. E Agostinho de Hipona diz que isso só se entende pela fé. Mas eu vou dar um exemplo físico para você entender. A água, no seu estado sólido, líquido e gasoso, ela continua sendo, independente do tipo de revelação dela, ela é água. Se o verbo se fez carne, fez porque Ele quis. Quem pode adorar o Senhor por isso? E sabe por que a gente pode entrar aqui e sentir essa presença aqui? Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiu no coração do homem, isso é presença de Deus, e a terra não pode explicar essa presença. E aqui é só um ensaio, porque está chegando um tempo em que a trombeta vai soar e nós estaremos na eternidade com o Senhor. Voltando para o texto, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois Cristo, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Aí ele diz aqui, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Hoje eu estava dando uma lida no texto em casa. Nesse texto eu falei, gente, eu acho que hoje existe uma frase aí. Eu postei um vídeo no Facebook da geração de antigamente, o pessoal corria de carrinho de rolimã, fazia um monte de coisa. E essa geração, eu já estou com 3.7, fiz no dia 15 de julho.
Essa nossa geração gosta de chamar a geração que vem aí na frente de Nutella. Isso é tão feio, irmão. Aí eu estava olhando, pastor José Maria, hoje esse texto aqui, eu falei, gente, eu acho que diante dos apóstolos eu sou Nutella. Porque, gente, quem escreveu isso aqui? Quem nos separará do amor de Cristo? Olha isso aqui. A tribulação, a angústia, a perseguição. Quem escreveu isso aqui tem propriedade demais para falar. Paulão, o apóstolo dos gentios, perseguido pelo seu próprio povo judeu, tentaram matar ele. Estava conversando esses dias com meu pai sobre esse texto, teve que ir lá para o governador lá, Festo. E aí, gente, preste atenção nisso. Sofreu naufrágio, sofreu 3 quarentenas de açoite, foi apedrejado numa cidade e arrastado para fora da cidade de Icônio, tido como morto. Teve que entrar em um cesto para fugir, para proteger a sua própria vida. E esse camarada aqui está dizendo, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Quem está falando tem propriedade. Aí vem uma geração e diz, eu não vou mais ser da igreja. Estão me perseguindo. Você é desigrejado, vai. Eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas a igreja sou eu, assinado Satanás. Que isso, pregador? Pegou pesado. Quem inventou essa heresia foi o demônio. Porque não existe igreja de um só. Na Bíblia não. Onde estiver 2 ou 3 reunidos. Igreja com todos os defeitos tem que estar reunido. O calmo com o colérico tem que estar reunido. Esse negócio de sou igreja individualmente, Lúcifer tinha essa conversa. Isso se chama espírito de independência. Qualquer ventinho e perseguição eu vou abandonar Jesus, vou abandonar o cristianismo. Aí ele você fala isso porque você é pregador, todo mundo gosta de você. Se eu te contasse um terço que só eu e ela ali sabe. Aprendi uma coisa, Jesus não vai botar ninguém em lugar nenhum sem antes testar ele até o último limite. Tudo que tu passa é preparação para algo maior que está chegando. Então vamos parar de ser chorão e adorar. Tô revoltado. Deus está dizendo, se revolta não. Bendizei o que vos maldizem. Se te chamar para caminhar 1 milha, caminha mais, mas não para. Eu sinto a presença do Eterno aqui. Não tem igreja sozinho não. Paulo deixou claro que igreja é um corpo que possui muitos membros. Sozinho tu é membro, irmão. E sozinho é membro amputado. E membro amputado entra em estado de putrefação e decomposição. Aí eu vou usar um exemplo que alguns pregadores usam. A igreja é igual a arca. Tem um gatinho que gosta toda hora de se lamber, se limpar, né? Do lado de um porquinho ali. Às vezes dá vontade de... Não estou falando porquinho no sentido de limpeza, não. Estou falando assim, que difere, muito diferente o estilo de vida. Entende? Tem gente que vive uma vida reta, santa diante de Deus, aí senta do lado de alguém que é meio atribulado, que posta aquelas fotos que escandalizam o reino no Facebook, que é a vontade de chegar e falar, toma vergonha na cara, irmão, vai te converter. Mas
sair para tu não criar contenda, tu segura, porque é melhor você ser rei do teu silêncio do que escravo das tuas palavras. Aí você se contém. Mas eu lamento te dizer, não vai ser fácil não. E eu vou dizer igual Paulo: quem me separará do amor de Cristo? A angústia, a tribulação, não. A perseguição, não. Separa não, Eliardi, não separa não. Mas por que não separa? Porque eu entendi que eu só sou uma pecinha dentro do processo. O propósito é muito maior do que eu. Eu não vou abandonar o que Deus escolheu para minha vida. Eu não vou negociar o inegociável, porque A, B e C falou isso, aquilo. Continua na presença, porque no devido tempo está chegando um tempo de exaltação de Deus para a tua vida. Aí vem a geração Nutella. Eu falei: Jesus, a gente é Nutella. Às vezes a gente passa pelas lutas, né, pelas perseguições, a gente dobra o joelho, chora no altar e fala: Deus, está difícil. Deus diz: tá não, dá, aguenta mais um pouco, caminha mais uma milha. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. E aqui ele não está falando sentido figurado não, irmão. Ele está dentro de um contexto de igreja perseguida. Ele foi decapitado, perdeu a cabeça. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Isso é o contexto dos primeiros cristãos, dos cristãos do primeiro século. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aí vem uma parte que é impossível ler sem dar uma arrepiada. Porque estou certo que nem a morte, eu sinto a presença dele, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, a angústia do presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, e nenhuma outra criatura é capaz de nos separar desse amor. Fica de pé, adorando e bendizendo ao nome dele. Espírito, vamos lá. Tá em que letra? Em menor? Tá em lá menor? Vamos lá. Vem como em Pentecoste. Eu sinto a presença dele. Quem está sentindo? Vamos adorar o Senhor Jesus. Eu quero nesta noite perguntar: quem quer entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo? A hora é agora. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor Jesus Cristo, Ele marcou um encontro contigo neste lugar. Você não entrou aqui por acaso. Você entrou aqui porque há um propósito da eternidade na tua chegada a este lugar. Saia do teu lugar e vem aqui, porque eu vou orar por você. E alguém vai te acompanhar. Tem alguém para cantar aqui comigo, cheio da unção do Espírito Santo? Eu navegarei. Cadê alguém aqui comigo? No oceano do Espírito, e ali adorarei. Fecha os teus olhos. Alabarachura calabachandaraia e adore. Meu amor, eu adorarei. A quem? Ao Deus da minha vida. Ao Deus da minha vida. Cadê a primeira pessoa que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus? Quero te convidar, saia do teu lugar. Hoje é noite de transformação de vidas. É noite de mudanças do eterno para a tua vida. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor, por algum motivo se afastou, sai do teu lugar e vem. É noite de reconciliação.
você vem. Xarabacalabachurabacalabás. Oh! Que nasce nesta noite como fogo. A primeira vida para Jesus está aqui. Vem. Vem, come, Pentecoste. Oh, vem e enche-me de novo. De novo. Eu sinto. De novo. Seja tocado. Espírito, Espírito. Alabacante, oremanarasura calabás. Que desce nesta noite como fogo, como fogo, como fogo, como fogo. Vem, come, Pentecoste. Oh, E enche-me de novo. só o teclado, só o teclado. Eu não preguei hoje aqui. Eu não preguei hoje aqui casa própria, carro próprio. Eu preguei justificação pela fé. E está chegando a segunda vida para Jesus. Você pode aplaudir ao Eterno por isso. Eu quero que a igreja feche os olhos agora, porque vai acontecer algo extraordinário no mundo espiritual. Eu estou expulsando o espírito de acusação agora. Escute isso aqui. Você sabia que a maioria das pessoas, escute isso aqui. Gente, o que nos mantém aqui dentro, pastor José Maria, é a presença inefável do Espírito Santo. É a única coisa que nos mantém aqui dentro. Olha isso aqui que eu vou falar. Deus está pulsando dentro de mim isso aqui agora. A única força que segura a gente aqui dentro é essa presença sobrenatural do Espírito da graça. Se essa presença se retira da gente, a gente fica perdidinho igual Saul. Fica indo para lá, para lá, para lá, buscando resposta e não acha. Só que tem pessoas que praticaram coisas e estão algemadas, encarceradas psicologicamente, porque Satanás faz assim. E escute isso aqui que eu vou falar. A maioria das pessoas que se afastam do caminho do Senhor são pessoas revoltadas, pastor José Maria. Sabe por quê? Porque pecaram. Olha que coisa forte que eu vou falar aqui agora. Deus está pulsando isso dentro de mim. Pecaram, não confessaram, aí vão se esfriando espiritualmente. Porque 1 Tessalonicenses 4:7, Deus não te chamou para imundícia, mas para santificação. E aí ele vai ficando sem essa presença. Ele vem para o culto, não fala mais em língua, não é mais renovado, não sente mais a presença inefável do Espírito Santo. Aí ele começa a ficar revoltado. Por quê? Porque para justificar aquele sentimento dentro dele, ele começa a olhar para o pecado do outro e começa a apontar. Aí, mas fulano fez isso, mas Beltrano, eu não vou mais ficar na igreja. Mentira, dentro dele já está morrendo há muito tempo espiritualmente. Porque Satanás, ele encarcera primeiro aqui, na mente. Só que hoje, debaixo da autoridade do nome de Jesus, eu estou declarando que é noite de liberdade aos cativos. Eu estou declarando que a partir desta noite você volta a sentir a presença inefável do Espírito Santo. Eu quero que a igreja feche os olhos agora, porque a gente vai guerrear. E enquanto eu vou orar aqui, cadeias vão ser quebradas. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor, ou ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, mas tão certo quanto vive o Senhor, eu sei que o Espírito da graça falou contigo e você foi tocado por essa palavra. Você já tem liberdade de sair do teu lugar e vir aqui à frente. Eu vou orar para Deus quebrar cadeias espirituais. Deus, na autoridade do nome que é sobre todo nome, eu estou declarando agora que fortalezas da mente estão sendo quebradas agora. Eu estou declarando que todo cárcere privado da mente está sendo quebrado agora. Eu estou declarando um tempo de justificação pela fé.
Eu estou declarando agora também na internet, para os irmãos que estão me ouvindo na internet, um tempo de perdão, de cura e de justificação. Deus não te chamou para viver aprisionado, encarcerado. Eu declaro que a partir de agora tu voltas a sentir a presença inefável do Espírito Santo de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Tenho 3 vidas aqui na frente. Cadê a 4ª vida para Jesus? Saia do teu lugar e vem, eu quero orar ainda por você. É noite de perdão de Deus para a tua vida. Enche-me de novo. Saia do teu lugar e venha. Nós já vamos orar. Tem 3 vidas para Jesus aqui. Cadê a 4ª vida? Vem, ainda dá tempo de eu orar por você. Vem. É noite de perdão de Deus para a tua vida. E enche-me de novo. Vem, 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 vem. Eu vou orar. A 4ª vida acabou de chegar aqui. Aplaude a Jesus. Cadê a 5ª vida para Jesus? Ainda dá tempo. Jesus está à tua espera. Ei, pregador, eu tenho que abandonar muita coisa ainda. Eu tenho que me libertar de muita coisa ainda. Quem te liberta é o Senhor Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É Ele quem te liberta. Tu só toma um passo de dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu estou me rendendo no teu altar, dizendo: eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia. E o sangue de Jesus Cristo é poderoso para te purificar de todo pecado. Filhinho, não pequeis. Mas se pecardes, tens um advogado. A 5ª vida está chegando aqui. Aplauda Jesus. Vem, come em pé. Seja tocado. De novo, Espírito, oh Espírito Santo, que desce como fogo. Estenda as mãos para cá. Eu não vou estender muito, irmãos, por causa do horário. Tem gente que acha que isso aqui é um ato normal. Não é. Há um poder tremendo nessa ação aqui agora. Se Jesus disse: o que 2 ou 3 ligares na terra acerca de qualquer coisa será ligado no céu, nós estamos declarando e concordando aqui na terra agora um tempo de perdão para estas vidas. Nós estamos na autoridade do nome de Jesus declarando que essas vidas pertencem ao reino do Senhor Jesus Cristo. Quem concorda com isso diz amém. Então estenda as mãos para cá, porque há poder nesse ato aqui agora. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu declaro agora na autoridade do nome que é sobre todo nome, liberdade aos cativos. Eu declaro agora justificação pela fé. Eu declaro agora um novo tempo sobre a vida de cada um dos teus filhos que ouviram a tua voz e vieram aqui esta noite quebrantados.
Senhor, pelo teu Espírito Santo, porque só o teu Espírito tem poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai, eu não preguei casa própria, eu não preguei carro próprio, eu falei de justificação pela fé. E a tua palavra diz em Romanos capítulo 5, versículo 1: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela obra que foi vertida na cruz do Calvário, eu declaro um novo tempo sobre essas vidas. Eu declaro um tempo de perdão e inserção no reino dos céus, no reino de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória! Oh, aleluia! Meus amados, que o Senhor abençoe a paz do Senhor. As nossas irmãs vão anotar o nome de vocês, da recepção, vão acompanhar vocês para a gente estar orando, intercedendo pela vida de cada um, tá bom? Você foi abençoado com essa palavra hoje, diga glória a Deus. Você foi edificado, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe sua vida, pastor Eliardo, que Deus continue te abençoando. Pode sentar, ministério, pode sentar, que o Senhor te abençoe, cada dia mais e mais. Glória a Jesus, seu pai também, é uma honra estar com o Senhor. Deus abençoe a todos, amém? Irmãos, hoje é o terceiro dia desses cultos em ação de graça pelo aniversário da igreja. Não temos palavras para agradecer, porque todos os dias o Senhor tem salvado vidas, né? A festa maravilhosa é quando tem festa no céu, não é verdade? E hoje nós estamos gratos ao Senhor. Nós não vamos prolongar mais, porque amanhã começamos desde cedo. Amanhã de manhã é o batismo nas águas. Pedimos, quem está aqui hoje que vai descer as águas amanhã? Levanta a mão assim para conhecer. Olha, muitas vidas. Amém, amém. Deus abençoe sua vida. Mas amanhã descerão as águas 51 pessoas, se eu não me engano, para a glória do nome do Senhor, né? Esperamos no próximo ter 100 vidas, 150, 200, porque, né? Então, amanhã de manhã estaremos aqui a partir de 8h30, já os irmãos que vão descer as águas chegam aqui 8h30 para preparar tudo, a sua roupa, e já prosseguimos com o culto. Estamos orando, irmão, porque o Senhor, peço perdão aos irmãos por não dar uma acomodação melhor para os irmãos, os ministros que aqui estão conosco, os irmãos, suas digníssimas esposas, nos perdoem, tá bom? Vamos orar para Deus ampliar a tenda, amém? Isso já é um sinal, né, irmão? Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Então, amanhã, irmãos, teremos aqui o grande culto com batismo nas águas de manhã, ceia do Senhor, palavra de Deus que com certeza virá do trono do Senhor para o nosso coração. À tarde temos o evangelismo. O evangelismo não será como do ano passado, aquela passeata reunindo aquele povo abençoado. O nosso povo não será em função da pandemia, embora a gente já está andando em todos os lugares aí, está vendo que está tudo já normal. Mas, como nós somos igreja, e a igreja sempre é atacada, para evitar algum desconforto, nós vamos fazer um evangelismo mais estratégico. Vamos separar 13 equipes, né? Já estão pré-determinadas já, cada uma num sinal de trânsito de grande movimento aqui do bairro de Leblon, com a faixa, com dizer bíblico, e evangelizando, uma equipe pequena para não chamar muita atenção, mas levar a mensagem do evangelho, para que à noite traga as vidas que vão ser alcançadas para ter um encontro com Jesus aqui neste lugar, amém? E vai ter a orquestra, vai estar ali na porta da igreja também, ou parte da orquestra, não é isso, meu Zezinho? Cadê o Zezinho? Foi arrebatado. Então, Deus abençoe. O Pai da orquestra aí na porta da igreja, louvando o Senhor, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Eu só tenho a agradecer a Deus, né? Nós estamos aqui também com a presença da missionária Carmen Rosângela, autora do livro Fé e Obras. Está vendendo aqui, vai estar vendendo o seu livro ali na porta da igreja, Fé e Obras. Cadê a missionária Carmen? Está aqui? Onde se encontra? Está ali. Ô, missionária, que o Senhor te abençoe, tá? Prospere e edifique a vida de muitas pessoas através do seu livro, tá bom? Tá aqui, se os irmãos quiserem adquiri-lo na saída, custa R$15, leva essa benção para você. Irmãos, vamos orar, mas antes eu também queria... tem uns meninos de Deus aqui na igreja, abençoadíssimos, eles gostam muito de buscar Deus. Aí eles começaram o negócio dele, falaram, tio, você ajuda a gente? Eu falei, claro, qual é o negócio? A gente vai vender terno. Eu falei, eu já tenho um cliente bom aqui, né?
Aí eu vou dar uma força para eles, né, irmão? Vamos ajudar esses meninos, primeiro em oração, mas depois também, se você quiser abençoar o pastor da congregação, ó, compra com ele, tá bom? Tá bom? Tá lá fora lá o Samuel, o Mateus, estão lá com os ternos lá. Se vocês quiserem abençoar, esses meninos são espirituais, são bem, estão começando os negócios da vida dele, começando agora. A gente dá um empurrão para que eles prosperem muito. Cadê o Samuel? Está aqui dentro ou está lá fora? Mas cadê? Ah, depois que você vai correndo para lá, né? Mas é um menino de Deus, tá bom? Se não fosse de Deus, também não faria essas coisas não, tá? Porque é um menino espiritual. Então, abençoa lá, tem os ternos bons. Quanto é o terno lá, Samuel? Quanto é o terno lá? 300? Meu Deus. 300, Samuel? Não, mas não estou falando que é caro, não. Estou falando que está barato. Cuidado, Samuel. Não é assim que a gente vende as coisas. Não está. Vamos orar por esse irmão. Tá bom, irmão? Abençoa, Samuel. É uma benção, viu? Olha, eles têm terno. O meu terno é bonito? Samuel tem, eu não comprei dele não, mas ele tem igualzinho, ele me imitou, ele viu que eu ando bonito, aí ele falou, vou comprar igual do pastor para vender, eu vou vender um montão. Tem lá, ajuda ele, tá bom? Menino de Deus, vamos ajudar esse moço. Eu me identifico com essas coisas, às vezes alguém pergunta assim, pastor, posso vender um bolinho aqui, um brigadeirinho? A gente não faz a casa de Deus de comércio, nunca, jamais. Mas eu não posso deixar de ajudar uma pessoa, sabe por quê? Quando eu tinha 9 anos de idade, alguém me ajudou, me deu um isoporzinho e eu vendi um monte de picolé na praia, fiquei tão feliz. Comecei a ganhar meu dinheiro. Hoje eu não vendo picolé, eu vendo óculos. Mas lá atrás eu sofri bastante. Então, se hoje eu posso dar uma ajuda, eu dou. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Eu quero pedir ao nosso presbítero Cruz para estar orando. Cadê o presbítero Cruz? Homem de Deus, que por muitos anos aqui ajudou, militou aqui nessa obra. Hoje ele está em outra terra, lá em Maricá. Mas toda vez que eu chegar na tesouraria, eu falo, presbítero Cruz, tudo bem? Ele falou, estou carregando a cruz. E você podia chegar na tesouraria, conversar o que for, mas ele sempre é isso aí, sério. Bênção de Deus, te abençoa, viu? Orar pelo terno. Nosso presbítero foi consagrado, agora ele é pastor lá no ministério. Não precisa mostrar não, o senhor falou, já está falado. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus querido, nos agradecemos, Senhor, nesta noite, Senhor querido, pela vida de cada um, Senhor querido, que estamos aqui presentes, meu Senhor querido, e abençoando, Senhor, a Tua palavra, que foi penetrante, Senhor, aos nossos corações nesta noite, meu Senhor Jesus, e abençoando todos aqueles, Senhor querido, que estamos aqui nesta noite, Senhor, que seja abençoado todos aqueles, Senhor querido, que estiveres aqui, Senhor querido, que possa guardar esta palavra, Senhor, nos nossos corações, Senhor, e abençoando a saída de cada um, meu Senhor querido, para onde está agora neste momento, Senhor, para aqueles que vamos viajar de ônibus, Senhor querido, para aqueles que vão viajar nos seus carros próprios, meu Senhor querido, que livra, meu Senhor querido, dos homens sanguinários, Senhor querido, e dando uma noite abençoada para cada um. Assim nos agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Erga suas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja diga... Está terminado em nome de Jesus, Jesus te abençoe poderosamente, amém? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez,
ou perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que primeiro, João tinha um compromisso com Deus de ser apenas a voz. Tem gente que quer ser tudo, irmão. Você é apenas vaso, instrumentos. É aí que quando ela começa a orar aqui, começa a mexer o mundo espiritual e a vitória vai começar a se materializar no mundo físico. E não pode falar em línguas estranhas quando estiver pregando. Pode não, é feio, quebra a ética. Não dá pra mim não, doutor. Eu sou da Assembleia de Deus, eu nasci no meio do fogo, eu sou pentecostal. Cadê a geração pentecostal? Cadê a geração pentecostal?